Um núcleo de pesquisa da UFRN observou um dado curioso. O índice de fecundidade das mulheres nordestinas está caindo cada vez mais. Nos últimos 55 anos, o número de filhos por mulheres caiu de 6 para 1. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o professor Ricardo Ojima, do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais. Boa noite, professor, seja bem-vindo aqui ao TV Notícias. Professor, explique para a gente como é que foi esse trabalho, como é que o senhor chegou a esse dado? Na verdade, esses dados são analisados a partir do censo demográfico. Não é, na verdade, uma coisa muito nova para quem estuda demografia, já é um fato de conhecimento bem amplo entre os demógrafos, mas que aqui na UFRN é um campo de estudos mais recente, um programa de pós-graduação mais recente, e a gente tem trabalhado com esses dados de maneira a divulgar mais essas informações. Então, esses são resultados desse objetivo de divulgar essas informações sobre a população, principalmente no caso do Nordeste. Esse programa de pós-graduação foi o primeiro implementado aqui no Nordeste, me parece que o quarto no Brasil. É o quarto do Brasil, é o primeiro que foi criado fora da região Sudeste. Então tem uma característica importante de disseminação dessa área de estudos e um caráter estratégico do ponto de vista da UFRN, por ser a universidade que hospedou esse primeiro curso fora da região Sudeste. Professor, o que se deve a essa queda? Essa queda tem inúmeros fatores, né? Mas basicamente os estudos têm apontado que tem muita relação com a inserção mais intensa da mulher no mercado de trabalho, principalmente a partir dos anos 70, e mais recentemente também por questões mais ligadas, a gente pode pensar nas questões relacionadas a diferenciais de gênero, ou seja, o quanto homens e mulheres ajudam nos afazeres domésticos e nos afazeres relacionados aos cuidados com as crianças. Hoje ainda é mais comum que as mulheres sejam as principais responsáveis pelo cuidado da casa e das crianças, né? Os homens, embora as mulheres tenham avançado muito na inserção no mercado de trabalho, os homens não avançaram muito na inserção das atividades domésticas e isso sobrecarrega as mulheres. Por conta disso, cada vez mais as mulheres querem ter menos filhos. O desenvolvimento intelectual, o acesso à educação pode ter contribuído também, professor? Com certeza, o acesso à informação, né, a maior capacidade de controlar o nível de fecundidade. Então hoje as mulheres têm mais capacidade de escolher quantos filhos querem ter e de fato terem os filhos que elas gostariam de ter. Na verdade, mais recentemente nas regiões metropolitanas as mulheres querem ter mais filhos do que têm, porque elas estão tendo menos filhos do que elas desejam hoje. Essa queda, ela é observada apenas aqui na região Nordeste ou em outras regiões esse fenômeno também vem acontecendo? Isso vem acontecendo no Brasil como um todo. No Brasil não é exclusivo, o mundo inteiro tem passado por isso, mas no Nordeste isso tem acontecido mais recentemente, mas aconteceu com uma velocidade muito maior. Né? Para ter uma ideia, enquanto o Brasil passou de 6 para 1 e pouco, como você mencionou no início, de 70 até meados de 2010, no caso do Nordeste isso aconteceu um pouco mais tarde, começou a diminuir um pouco mais tarde, mas chegou aos mesmos níveis hoje que há no Brasil. Isso a longo prazo pode se tornar um problema? Com certeza, o número de crianças diminuindo, isso vai impactar em vários fatores. Principalmente na questão da saúde e na questão de previdência social, né? Aumentando a proporção de pessoas em idades mais avançadas, haverá um problema de políticas públicas com mais idosos na população do que crianças, né? Então, os custos sociais, né, para atender os serviços de saúde da população idosa é muito mais alto do que da população jovem. E a previdência, obviamente, só atinge os mais idosos, então ela deve ser uma questão que vai ser muito importante no futuro e tem uma relação muito forte com essa dinâmica da população. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no TV Notícias do professor Ricardo Ojima. Professor, muito obrigado pelas informações, boa noite. Boa noite.